O governo não ia aceitar que eles combatessem a ele. Então, agora começa uma grande perseguição mesmo, e entra aí a pregação dos 144 mil judeus, assim nós cremos. Outros acham que eles começaram a pregar desde o início da grande tribulação. Também pode ser verdade. Então nós não temos certeza. O que nós acreditamos é que os 144 mil serão preparados aí, se converterão no início da grande tribulação, serão preparados para pregar o Evangelho durante o final da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E eles sairão pregando principalmente aos judeus. Então existe aí controvérsia sobre isso. Alguns acreditam que eles vão pregar desde o início da grande tribulação. Pode ser. E pode ser também que vão pregar só depois da metade da grande tribulação. Não sabemos, não podemos afirmar isso. Bom, o certo é que pregarão o Evangelho. Então a palavra de Deus não vai deixar de ser pregada durante o governo do Anticristo. Na parte 1 aí nós temos a palavra de Deus após o arrebatamento. Tópico 1, a palavra de Deus é eterna. Tópico 2, a palavra de Deus é o fundamento do juízo final. Tópico 3, o Espírito Santo após o arrebatamento da igreja. Parte 1 aí, a palavra de Deus após o arrebatamento. Muita gente ainda supõe que após o rapto da igreja, a Bíblia Sagrada perderá sua inspiração. Tal crença origina-se de teologias e narrativas extravagantes e antibíblicas. A palavra de Deus, porém, subsiste eternamente, como está em Isaías 48, como foi afirmado também pelo próprio Cristo. Então a palavra de Deus permanece para sempre. Então veja bem que tem gente que afirma que a Bíblia será pregada, mas não haverá nenhum tipo de inspiração na palavra de Deus para que as pessoas se convertam. Então, na verdade, não podemos afirmar isso, porque não está registrado isso na Bíblia. Então, acredita-se assim porque o Espírito Santo levará a igreja a Cristo. E aqui na terra o anticristo assumirá o governo. Então, acredita-se que não haverá aquele derramar do Espírito Santo como existe hoje. Então, será semelhante à época antes de Jesus morrer e ressuscitar. Então voltará à terra a ter pessoas específicas que serão cheias do Espírito Santo, mas apenas algumas. Praticamente a Bíblia afirma que os 144 mil e as 2 testemunhas, que serão apenas aqueles que serão cheios do Espírito Santo durante essa época. Não podemos também afirmar nada. Vamos ver aí o tópico 1, então, fala: a palavra de Deus é eterna. A própria Escritura testifica de sua perenidade. A palavra do Senhor permanece para sempre. 1 de Pedro 1,25. Ora, se a Bíblia viesse a perder a sua inspiração após o arrebatamento, como ficariam os últimos atos do plano divino? A propósito, será com base nas Escrituras que o Israel do milênio será reorganizado. Leia com atenção os últimos 8 capítulos de Ezequiel. Então a palavra de Deus continuará sendo pregada, e a palavra de Deus é sempre a orientação, o prumo, o rumo que o ser humano deve seguir. E ela será pregada nessa época. Então, assim como Apolo convenceu as pessoas pela palavra de Deus, e ele não era batizado com o Espírito Santo na época, quando a Bíblia afirma que ele convencia as pessoas pela palavra de Deus que Jesus era o Cristo. Então assim também será pregado o Evangelho no início da grande tribulação. As pessoas serão convencidas pela palavra de Deus, principalmente falando a respeito então do anticristo para as pessoas, para que eles descubram a verdade, que já está escrita na Bíblia. Tópico 2, a palavra de Deus é o fundamento do juízo final. Além do livro da vida, outros livros serão abertos no dia do juízo final. Conclui-se, pois, que as Escrituras Sagradas lá estarão. Nelas se encontram tantas promessas quanto os juízos divinos, Apocalipse 20, 12. E cada um dos juízos de Deus é para sempre, Salmos 119, 160. Posto que a Bíblia Sagrada não perderá sua divina inspiração, quem a proclamará após o arrebatamento da igreja? Então, o Apocalipse mostra que esse trabalho ficará a cargo dos mártires, dos 144 mil e das 2 testemunhas e do anjo que percorrerá os céus com o Evangelho eterno.
Então veja bem, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Deus. Agora, não quer dizer que você leu a Bíblia e pronto, ela vai sair aí ungida pelo Espírito Santo e tal, e vai ter um poder só da pessoa ouvir a palavra falada, vai ter o poder de salvar as pessoas. Porque se fosse assim, aí igrejas idólatras que existem por aí, seitas, né, tudo se converteriam, porque eles têm Bíblia e leem a Bíblia. É preciso que a pessoa ouça e tome a decisão de se converter. A pessoa vai se arrepender de seus pecados. É preciso que ela queira aceitar Jesus. Não é por força nem por violência, mas a Bíblia diz pelo meu Espírito. Então o Espírito Santo vai convencer aquele que quer ser convencido. Ele não vai obrigar a pessoa a aceitar. Então no tópico 3 aí, o Espírito Santo após o arrebatamento da igreja. Se o Apocalipse mostra que haverá salvação nesse período, e que nesse período a palavra de Deus continuará a ser proclamada, perguntamos: estará o Espírito Santo na terra durante a grande tribulação? Sim, ele aqui estará. Mas como conciliar essa assertiva com 2 Tessalonicenses 2,7? Deixo a resposta com o pastor Donald Stamps, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal. No começo dos 7 anos de tribulação, o Espírito Santo será afastado, entre aspas aí. Isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo-as a Cristo e dando-lhes poder. Então veja bem, não podemos afirmar nada sobre aí a permanência ou não do Espírito Santo na terra nesse período. O que nós podemos entender é que o Espírito Santo leva a noiva ao noivo, leva a igreja a Cristo. Agora, existirá a ação do Espírito Santo através dos 144.000 das 2 testemunhas na terra, assim como havia a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento sobre alguns escolhidos de Deus. Agora, será completamente diferente, pelo que entendemos, do que existe hoje. Hoje existe um derramar geral do Espírito Santo sobre todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, mas não durante o período da grande tribulação. Então, por causa disso, o anticristo poderá assumir o seu governo, porque a igreja cheia do Espírito Santo não estará aqui. Então podemos entender que hoje ele não assume o governo, por quê? Porque a igreja está aqui cheia do Espírito Santo e o combaterá. E ele sabe que perderá a batalha, porque o Espírito Santo é Deus, tem todo o poder. Então ele esperará a igreja ser arrebatada. Não existirá mais esse tanto de gente aí, cheio do Espírito Santo, para combatê-lo. Então ele poderá assumir o seu governo na terra nesse período. Parte 2 é a proclamação dos mártires. Tópico 1, a identidade dos mártires. Tópico 2, a fé sob o martírio. Então, tanto no Império Romano como em nossos dias, muitos são os torturados e mortos por amor a Cristo. Todavia, os mártires durante o governo do anticristo superarão a todas as cifras já registradas. Será o holocausto dos holocaustos. Então nós sabemos desde o início da igreja que a igreja foi perseguida, muitos morreram nessas perseguições que houveram, mas nada é comparado à morte durante a grande tribulação, à perseguição do anticristo e a tantos que serão mortos devido a essa perseguição. Basta você olhar lá o Apocalipse dizendo: quem são esses? São aqueles que vieram da grande tribulação, que foram mortos, degolados pelo anticristo. Coisa terrível. Vamos ver então, nosso tópico aí, número 1, diz a identidade dos mártires. Então chamaremos de mártires aqueles que na grande tribulação arrepender-se-ão dos seus pecados, se recusarão a adorar a imagem da besta e a receber o seu código. Eles são mostrados no Apocalipse como uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Apocalipse 7:9. Então mártires são aqueles que vão, por causa de se converterem, por causa de saberem que já aconteceu o arrebatamento e eles não participaram do arrebatamento,
e que realmente aquilo que haviam aprendido era verdade, eles pensaram que não era, não deram o devido valor, então eles agora acreditam e sabem que estão agora no governo do anticristo e não vão aceitar esse governo sobre eles. E eles serão perseguidos, serão mortos por causa disso, de agora acreditarem realmente no Evangelho. Então, serão aí praticamente quase a totalidade daqueles que tinham conhecimento anterior da Bíblia, mas que não deram o devido valor à Bíblia. E eles então agora darão o devido valor à palavra de Deus, que eles deveriam ter dado antes. Então eu creio que nesses 3 anos e meio primeiros aí da grande tribulação, aqueles que tinham conhecimento anterior da palavra de Deus é que vão se converter realmente agora, vão chorar amargamente por não terem subido no arrebatamento e vão dar agora suas vidas para serem salvos. E eles saberão que deverão dar a vida para serem salvos, senão não serão. E eles também, é claro, pregarão a outras pessoas, levarão esse evangelho a outras pessoas. Então aqueles que aceitarem serão salvos, agora darão a vida por esse evangelho, darão a vida por essa verdade que eles deveriam ter crido antes e não creram. Então são chamados aqui na lição como mártires porque morreram pelo evangelho. Tópico 2, a fé sobre o martírio. Por causa de sua postura confessante e testemunhal, serão degolados pelo governo do anticristo. Apocalipse 24. Eles, porém, não temerão perturbar o império do mal com o evangelho do reino. Então aí diz bem claro que eles serão degolados e eles então pregarão o evangelho de uns para os outros, tentando de toda maneira fazer com que as pessoas se voltem para a palavra de Deus e que não aceitem o governo do anticristo. Porque eles sabem que quem aceitar a marca do anticristo, esse não mais ganhará salvação. Então é o que diz em Apocalipse. Todo aquele então que recebeu o sinal, esse não será salvo. Porque recebeu o sinal do anticristo, o governo do anticristo, adotou outro Deus no lugar de Deus. Adotou um outro Cristo no lugar do verdadeiro Cristo. Parte 3, a proclamação dos 144 mil. Vamos ver aí, tópico 1, a identidade dos 144 mil, tópico 2, a elevada posição dos 144 mil. Então, além dos mártires oriundos de todos os povos e nações, haverá um grupo de 144 mil judeus que também estará confessando a Cristo durante o governo do anticristo. Então, além desses mártires, se converterão aí 144 mil judeus, que a Bíblia diz 12 mil de cada tribo. Existe aí muita controvérsia, muita confusão em cima disso aí. Mas nós acreditamos então que serão 144 mil judeus e acreditamos que serão aí nazireus ou coisa semelhante a isso. Eles decidirão ser eunucos, ou seja, não se casarão, dedicarão totalmente as suas vidas à pregação do Evangelho, à conversão dos seus irmãos judeus que necessitam ouvir a palavra de Deus. Então, para mim, serão aí 144 mil judeus pregando o Evangelho do reino, falando para os judeus: olha, Jesus já veio, vocês não receberam, mas ele agora vai voltar aí. Ele veio já buscar a igreja, levou a igreja. Vocês não foram salvos porque não acreditaram. Ele veio para governar, não pôde governar porque vocês também não aceitaram. Então agora ele vai voltar no final desse governo que está acontecendo agora. E esse que está no governo é o anticristo. Está aqui registrado na palavra de Deus. Então creiam nisso, para que vocês façam parte do governo de Cristo sobre a terra, que ele vai reinar durante 1000 anos aqui na terra. Se convertam, se arrependam, aceite a Cristo. Esse é o Evangelho que será pregado, o Evangelho do reino de Cristo. E esses 144 mil então estarão pregando por toda parte. Homens cheios do Espírito Santo, que foram escolhidos, marcados por Deus para fazer exclusivamente esse trabalho. E eles então decidiram seguir a Deus, decidiram ser santos, santificar suas vidas mesmo, para pregar esse Evangelho, para que os seus irmãos judeus sejam salvos. Vamos ver, tópico 2, elevado à posição dos 144 mil. Inferimos do texto sagrado que Deus os tomará para si, após os ter assinalado. Isto porque, mais adiante, João os vê no Monte Sião, acompanhando o Cordeiro.
em sua testa o nome do Pai e do Filho. Então veja bem que coisa maravilhosa. Estes homens receberão aí uma identificação como realmente seguidores dedicados de Cristo